gamificada. Então, boa tarde para todos e todas. Prazer estar aqui. Estamos diretamente da cidade de Boa Vista, eu juntamente com o Arthur, nosso quase professor de História formado, e a professora Cleicimar, da Educação Básica aqui do estado de Roraima. Vou passar a palavra para eles, para que eles possam se apresentar. A gente tem até 20 minutos, correto? Para a gente não ultrapassar o tempo. Beleza. Cleicimar? Oi, boa tarde. Me chamo Cleicimar, sou professora de Educação Básica e mestranda do Prof. História, pesquiso Patrimônio e Ancestralidade, e agora eu vou passar para o Arthur. Olá, boa tarde a todos. Conseguem me ouvir? Eu me chamo Arthur Henrique, sou graduando do curso de História da Universidade Federal de Roraima, pesquisador em parceria com a Marcela e com a professora Cleice no grupo de projeto de pesquisa Ensino de História e Humanidades Digitais. E a minha área de pesquisa é gamificação. A gente queria situar, né, a nossa fala, a gente dividiu em 4 momentos. A primeira é situar esse projeto que o Arthur já apresentou para vocês. O segundo momento, a Cleice vai trazer um pouco para a gente essa discussão sobre patrimônio cultural e a sua importância hoje, considerando principalmente o marco da pandemia da Covid-19. A gente entra na terceira parte, que o Arthur vai trabalhar, que é sobre a gamificação. Que proposta pedagógica gamificada é essa que a gente traz no título do nosso trabalho, sempre nesse diálogo, né, do campo do ensino de história como um vastíssimo campo de pesquisa e também as pesquisas na área das humanidades digitais. E a gente fecha a nossa fala apresentando efetivamente uma atividade que nós vamos fazer na Escola Estadual Monteiro Lobato, situado na cidade de Boa Vista, no estado de Roraima. E estamos aqui, né, Cleice e Arthur, para receber sugestões, críticas, enfim, pitacos que vocês queiram dar e queiram trazer para que a gente possa aprimorar ainda mais essa proposta, certo? Então, eu começo, né, situando o projeto. Esse projeto de pesquisa intitulado Ensino de História e Humanidades Digitais, ele está em curso na UFRR desde 2022, quando aqui cheguei na universidade, e tenho estamos tentando construir esse projeto em parceria direta com os professores e professoras da educação básica, com os alunos do Prof. História, que é o mestrado profissional em ensino de história na instituição, e com os alunos da graduação. Tem sido um desafio, porque aqui nós temos uma realidade de curso noturno, tanto da graduação como da pós, então, majoritariamente, nossos alunos são trabalhadores. E isso torna as ações de pesquisa particularmente desafiadoras, né? Acho que esse é um ponto já para a gente que está aqui se propondo a pensar sobre o digital, o quanto a gente pode usar da própria tecnologia digital para democratizar esse acesso, né, ao que é feito dentro da universidade. Então, o Arthur, né, a gente tem participado desde o ano passado de uma espécie de caderno, a gente chama de um caderno coletivo de pesquisa, que é feito no Google Docs, em que toda quarta-feira a gente lança um material de estudo e os alunos da graduação têm até um mês para se apropriar desse material e ir colocando nesse caderno virtual aquilo que te chamou a atenção, aquilo que eles querem destacar. E cada membro desse projeto de pesquisa vai interagindo com o outro a partir dessa possibilidade oferecida pelo Google Docs. Então, é uma forma simples, mas que tem feito diferença, né? Porque se a gente fosse ter, toda quarta-feira eu tenho reunião com um grupo de pesquisa, isso não iria funcionar, visto que o meu público é um público de trabalhadores. Então, essa proposta que a gente tem feito, essa experiência à frente da pesquisa de História Digital, Humanidades Digitais, vem como, eu diria, como continuidade do meu processo de doutorado, de pós-doutorado com a professora Carmen Gil, de doutorado com a professora Keila Grimberg, na Unirio, e o pós-doc na Federal do Rio Grande do Sul. Então, estamos trazendo esse desafio das humanidades digitais para pensar no norte do país, rompendo também com isso alguns estereótipos que temos, né? Não sei vocês, o que vem à mente de vocês quando a gente fala Roraima, né, Cleicimar? Não é Roraima, é Roraima. O que vem à cabeça de vocês quando a gente fala norte do Brasil?
porque há muito desconhecimento e muitos estereótipos ainda em relação à cultura do Norte. Então, a nossa contribuição aqui é poder divulgar, disseminar as pesquisas de qualidade que estão sendo feitas aqui no chão da escola, em parceria com as universidades. Passo a palavra adiante para que a Cleice possa trazer um pouco mais esse diálogo com o patrimônio e apresentar, né? Eu vou partilhar aqui no chat para quem quiser, quem estiver nos assistindo quiser navegar, o acervo digital, a base de dados que nós criamos, baseada em notícias do que aconteceu com a cultura e com a educação nesse contexto da Covid-19. Enquanto eu partilho esse site, esse acervo, que foi composto em parceria com o Centro de Humanidades Digitais da Unicamp, a professora Cleice vai trazer o embasamento, né, do que a gente vem pensando e estudando sobre patrimônio cultural nesse contexto aqui de Roraima. Pessoal, mais uma vez, né, boa tarde. Bem colocado, né, todas as falas da Marcela, principalmente quando se fala de Roraima aberto, não Roraima, tá bom? É mesmo assim, a gente sabe que tem a questão da linguística envolvida, mas para a gente é muito importante, né, que as pessoas falem o nome do nosso estado de forma correta, tá bom? E isso é uma forma de identidade também. E aí partimos para a questão do patrimônio, né? Patrimônio cultural. Inúmeras discussões existem em torno dessa temática. E aí, quando a gente traz para a sala de aula, né, agregando ali patrimônio e ensino de história, o que vem à mente, né? O que é patrimônio? Quando a gente leva isso para os alunos, as respostas que temos. Patrimônio é a estátua X que está alocada em determinado local. Patrimônio é o prédio que foi tombado ali, que a gente sabe que tem uma cultura de preservação, que tem toda uma legislação que visa, né, manter a preservação daquele prédio. Mas, e aí a gente indaga, né? Patrimônio é somente ou apenas prédios tombados, estátuas, ou você tem um outro entendimento de patrimônio? Eu estou muito levando para dentro da sala de aula porque a gente faz essa relação muito com o ensino de história. E aí, todas as minhas pesquisas, elas são voltadas, né, para o entendimento do aluno, como da importância de trazer essa reflexão, de que ele compreenda o que é patrimônio. Eu não vou dizer conceito, porque eu acredito que conceito é algo fechado, e a professora doutora Cristina Meneghello, inclusive, ela fala, né, que hoje, né, o conceito de patrimônio, ele está em desconstrução, porque ele é mutável e conflituoso, né? Então, aquilo que a gente entendia, o que era patrimônio no século XVIII, no século XIX, e até mesmo XX, início do XXI, talvez não seja mais o conceito que a gente tem hoje, justamente por conta dessas desconstruções, dessas novas construções, dessas novas percepções que os professores de história, eu falo especificamente desta área, porque é a minha área, é a nossa área aqui do que vem a ser patrimônio, e como que os alunos eles se identificam com o patrimônio. Será que aquele patrimônio do qual eu citei no início, né, aqui no caso, a gente tem um que é bastante famoso e conflituoso também, que é o garimpeiro, que é localizado no centro da cidade, é uma estátua do garimpeiro, e aí geralmente, quando a gente pergunta para o aluno, ele se refere a esse monumento, ou então a igreja matriz, que é uma igreja, né, do início do processo de invasão aqui do nosso estado. Então, e aí, como professora de história, eu não posso deixar que o aluno tenha somente essa percepção. Dentre as pesquisas que eu venho fazendo, professora doutora Carmen Gil é uma das que eu, né, me aproximo muito da linha de pensamento, porque ela traz justamente essa possibilidade de questionamentos, e como ela trabalha com formação de professores, inclusive, ela estimula, né, faz com que os licenciandos, eles pensem um pouquinho mais sobre essa temática dentro do contexto da sala de aula.
Atualmente, eu também sou supervisora do PIBID, né, e estou desenvolvendo um projeto, juntamente com os PIBIDianos, na escola, que se chama Educação Patrimonial, Minha Maloca, Minha História, que é justamente para a gente promover essa reflexão, essa crítica, essa percepção, e, consequentemente, vem a conservação, né, do patrimônio na visão do aluno. E aí, uma coisa bem interessante é como os alunos entendem o que é patrimônio, né? Porque alguns deles não têm acesso ao centro, né? Eu trabalho numa escola de periferia e muitos deles não visitam ou visitaram ou conhecem os patrimônios que são tombados, aqueles patrimônios hegemônicos, né, que existem na cidade. E para eles, patrimônio é a rua, o campinho de futebol, é a praça, e a importância que tem, né, de a gente trazer que patrimônio não é só o que é instituído, né, pelos órgãos governamentais. Patrimônio, a própria Cristina Meneghello, ela fala, né, que patrimônio é aquilo que a gente atribui valor, né? Então, aquilo que tem valor, para mim, eu posso considerar patrimônio. E aí, levando para dentro do contexto do que a gente vai desenvolver na escola, Monteiro Lobato, entra ali o período da pandemia, né? No período da pandemia, o que foi que aconteceu, né? Com os nossos patrimônios, como é que eles permaneceram ou não dentro desse processo. E aí entra outra questão, né? Como que as pessoas, a partir desse contexto pandêmico, percebem o patrimônio? A gente sabe, ali, 2020, que teve aquele movimento, os atos iconoclastas, né? Onde, a partir da morte do americano, na verdade, daquele... Gente, esqueci o nome. George, se alguém puder me ajudar. George Floyd. Isso. E ali desencadeou diversos movimentos, né, que foram denominados de atos iconoclastas, e isso, né, chegou até o Brasil. A gente viu ali aquele monumento, aquela estátua, né, dos bandeirantes, onde foi pichada. Então, assim, como que as pessoas tratam o patrimônio hoje, né? Então, nesse período, também foi um período de reflexão, também é um período em que ocorre todo esse movimento de mudanças de pensamento, que o patrimônio não é algo tão distante, né? Que ele é algo que é para a gente observar, né? Perceber as relações de poder que existem ali, os afetos e os desafetos, porque a gente sabe que relações de poder envolvem isso, dependendo do lado que você percebe, né, o contexto, você vai perceber relações de afeto ou desafetos, né? Desafetos para quem não se reconhece, para quem de alguma forma foi silenciado, para quem de alguma forma teve a sua história apagada na construção daquele patrimônio ou na colocação daquele patrimônio em determinado local, e de afetos para quem está do lado vamos dizer assim, do poder, né, de quem está ali sendo representado. E isso é bem interessante. Aí você imagina, você leva isso para dentro de uma sala de aula com alunos. Eu acredito que dá para a gente trabalhar com todas as faixas etárias, adequando ali a linguagem para cada uma delas, mas alunos do ensino médio, que é a nossa realidade para para esta atividade, imagina só, eles terem essa percepção e começarem a perceber que patrimônio não é só aquela estátua de alguém que viveu um período e foi colocada ali e pronto, né? Que não tem nenhuma simbologia, que não tem nenhum significado, ou então que ele conhece a história, que é uma história muito contada a partir de uma única perspectiva, né? E a gente tem que ter muito cuidado também com essa questão da história a partir de... enfim, a história por uma única versão, né? O perigo da história única, era isso que eu queria lembrar. O perigo da história única. Então, assim, ter esse cuidado. Então, a ideia aqui é essa, né? Fazer com que as aulas de história sejam aulas onde a gente possa trazer para estes alunos essa reflexão,
demonstrar que patrimônio e ensino de história, eles são interligados, não é uma coisa que eu resolvi simplesmente para cumprir uma questão pedagógica, não. São reflexões que são necessárias dentro do contexto de sala de aula. Tá? Eu vou passar um pouquinho mais adiante, que aí vai ter, né, como a gente vai fazer isso, como levar o patrimônio para dentro de sala de aula, como inserir esses alunos que hoje estão muito ligados à tecnologia digital, né? Então, assim, é interessante que se perceba como que traz patrimônio com o digital. E aí, estarei passando adiante, que inclusive até me prolonguei. Desculpa, Arthur. Relaxa, tá tranquilo, professora Cleice. Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Arthur. Vou falar um pouquinho sobre gamificação e então falar sobre a nossa proposta de atividade. Eu acho importante a gente falar, mesmo que brevemente, sobre gamificação, porque ainda que seja um fenômeno metodológico que vem sendo amplamente pesquisado no campo das humanidades digitais, ainda assim é um fenômeno muito novo. Então, muitas pessoas têm dúvidas ou não entendem direito o que é o processo metodológico da gamificação. Bom, o professor Marcelo Luiz Fardo, ele define a gamificação como um fenômeno metodológico que pressupõe elementos tradicionalmente encontrados nos games. O que isso significa? Que elementos são esses? Esses elementos seriam a narrativa, os sistemas de recompensas, conflitos, cooperação, competição, que são elementos que a gente vê tanto em jogos digitais quanto jogos físicos, em atividades lúdicas no geral. E esses elementos, eles funcionam como um mecanismo potencial de motivação para a ação. É como se esse processo abrisse um leque de possibilidades para que o professor utilizasse dessas ferramentas para trabalhar como ele bem quiser. Existe um exemplo muito prático e simples que eu gosto de utilizar quando eu estou falando sobre gamificação, que é o caso do aplicativo Duolingo. Não sei se vocês conhecem, mas o Duolingo é um aplicativo de línguas, onde você entra ali diariamente, responde algumas questões sobre a língua do seu interesse. No caso, vamos supor que eu quero aprender inglês, estou ali implementando as minhas habilidades em inglês. Conforme você vai respondendo as perguntas no Duolingo, essas perguntas certas, elas computam alguns pontos. E esses pontos, eles complementam um ranking. E esse ranking, ele é composto pela pontuação não só sua, mas de outros jogadores, outras pessoas que também utilizam Duolingo. Então, esse sistema de ranqueamento, ele funciona como uma forma de te motivar a responder mais perguntas, a aprender mais o inglês ali para que você possa ganhar pontos e chegar ali no top 1, no top 2 desse pódio. Esse é só um exemplo bem simples. Eu mesmo, na época que eu utilizava o Duolingo de forma mais assídua, chegava um momento em que eu estava ali respondendo as perguntas nem só para melhorar meu inglês, mas para, não, eu quero conseguir aqui o top 1 do pódio aqui, para todos os jogadores me verem. Mas enfim, esse é só um exemplo prático, porque a gamificação, como eu falei, abre todo um leque de possibilidades, e essas possibilidades são infinitas. A proposta que a gente vai trazer aqui para vocês, ela é completamente diferente, por exemplo. Como que ela será feita? A gente vai aplicar essa atividade em uma escola estadual tradicional daqui da cidade, chamada Monteiro Lobato. E com essa atividade, o nosso principal objetivo é contribuir com esses alunos da educação básica no processo de construção de um pensamento crítico acerca do que é patrimônio cultural. Essa proposta de atividade ela será aplicada em uma turma de terceiro ano do ensino médio, e a gente tem como foco não só trazer essa questão crítica do patrimônio cultural, mas de repente apontar isso para o Enem, porque é algo que os alunos do terceiro ano, principalmente, têm muito interesse. E como que será feita essa atividade? A gente vai disponibilizar para os alunos o acesso ao acervo digital que a professora Marcela comentou, o Patrimônio Cultural na Imprensa Online, que foi desenvolvido pelo Centro de Humanidades Digitais da Unicamp em parceria com outras frentes de pesquisa. Nós, inclusive,
do grupo de pesquisa Ensino de História e Humanidades Digitais aqui da UFRR, a gente utiliza muito essa base de dados durante os nossos projetos. E, enfim, a partir do contato com esse banco de dados, nós esperamos que os alunos desenvolvam, de repente, uma associação com os patrimônios históricos das suas vivências e possam repensar o que é patrimônio, como que eles estão inseridos ali. O pensamento de implementar essa atividade surgiu justamente da necessidade de comentar, de discutir sobre patrimônio com a educação básica. Então, nós temos como data, assim, a gente pretende implementar essa atividade no dia 1º de maio, e caso vocês tenham interesse em saber, de repente, aí dos resultados, né, vocês podem estar entrando em contato com a gente por e-mail. Posso mandar aqui no chat, o nosso e-mail é humanidadesdigitaislab@gmail.com. E acredito que seja isso. Eu encerro minha fala por aqui. Se a Marcela tiver algo mais a acrescentar, ou a professora Cleice. Eu vou deixar disponível aqui no chat o e-mail que o Arthur citou, Humanidades Digitais lab, né, de laboratório, @gmail.com, para quem quiser, enfim, tiver curiosidade. A gente está sempre também buscando construir as parcerias, a gente tem trabalhado muito em rede, porque, como eu falei lá no início, né, o estado de Roraima é um estado pouquíssimo conhecido, principalmente, né, pelo desconhecimento, acabam se reforçando muitos estereótipos. Então, a gente quer mais trabalhar com esse digital e trabalhar, ampliar essa rede de afetos, como a gente vem conversando, para que a gente possa conhecer e valorizar a contribuição que o estado de Roraima, na sua ancestralidade, né, na voz das populações indígenas, tem para a gente pensar esse grande campo que é o ensino de história, que são as humanidades digitais. Se a gente pensa em humanidades digitais, o principal, né, a palavra designa humanidade. Então, eu acho que a gente está num estado muito potente para pensar a humanidade, né, nessa ancestralidade pulsante que a gente tem conversado aqui. Então, era isso o nosso objetivo. Mão na massa, né, os nossos projetos todos, eles têm um objetivo de articulação com a escola, com o mestrado, com a graduação, para que a gente mobilize, sim, os autores e autoras, mas para que a gente mobilize criando, fazendo e ampliando aí a rede de saberes. Agradeço muito aos professores, né, que nos receberam, que leram o nosso resumo e que nos permitiram vir aqui divulgar um pouco do trabalho que nós temos feito. E também queria agradecer publicamente ao Arthur, nosso quase professor de História, e à professora Cleicimar, que vem trazendo a voz da educação básica aí, nas suas demandas, nas suas especificidades, e contribuindo para esse trabalho de dentro da universidade. Muito obrigada. Professora Marcela, professora Cleicimar e quase professor Arthur, muito obrigado mais uma vez pela apresentação de vocês. Parabéns ao trabalho. Arthur, já aviso que vou ficar curioso e vou mandar um e-mail para vocês, já estou curioso desde já. Então, Tranquilo, logo vocês vão receber um e-mail lá perguntando sobre. Quero saber o resultado dessa prática, por favor. Só verificando aqui, o nosso último participante não chegou. Então, Reinaldo, o que você acha da gente dar início às questões? Não é? Eu acho que a Renata e a... Ai, perdão, esqueci o nome. Alvanir? Alvanir? Isso. Isso, a Renata e a Alvanir podem entrar. Eu acho que tem espaço aqui para todas na sala. Eu acho que se elas puderem entrar, eu já coloco todo mundo aqui no estúdio e a gente pode dar início às questões, ao debate. Seria muito bom. Deixa eu só aguardar. A Alvanir já está aqui. A Natália também. A Natália,
Aguardando. A Natália, a Alvanir e a Renata. Só aguardando as... A Natália está entrando também. O estúdio tem um limite de 6 pessoas. Bem, eu vou fazer o seguinte, Reinaldo, eu vou deixar para você fazer as questões, e você começa, e eu saio do estúdio, daí eu insiro a Natália aqui. Aí vamos ver. Deixa eu fazer aqui, vou me remover. Perfeito, então. Então, pessoal, dando prosseguimento aqui, Natália, seja bem-vinda novamente. Vamos dar prosseguimento ao debate. Eu não sei se vocês também, né, no chat, alguém tiver com alguma pergunta, e se vocês também querem fazer alguma pergunta para outros participantes aqui também. Ninguém quer perguntar nada? Perfeito, então. Então eu pergunto, tá? Deixa eu começar aqui, Natália, seguindo a ordem da apresentação, né? Você fez um trabalho, a questão, na verdade, quase todos fizeram sobre essa temática da memória. É importante essa discussão, né? E a Natália trabalhou com a questão do museu como um espaço de memória, e eu acho muito importante isso. Você falou sobre o Rio Grande do Sul, né? A gente está aqui no Paraná, e como essas memórias elas são interessantes. Aqui na cidade de Londrina, onde eu moro, nós temos uma identidade, uma memória construída através dos pioneiros, né, que são as pessoas, grandes aspas, aí, que colonizaram Londrina, que é a história dos vencedores, né, que se coloca como colonizados por londrinos, né, por ingleses. Por isso que usa a palavra Londrina. Chega ao cúmulo de 5 horas da tarde, algumas senhoras da sociedade aqui tomarem chá no museu. É uma prática que se comemora aqui para a elite da cidade de Londrina. E aí, quando você fala da ausência, também é sintomático, né? Porque aqui nós temos essa ausência, porque não se fala sobre aquelas pessoas que vieram para cá, não conseguiram acumular riqueza, os que vieram só para trabalhar, que foram exploradas. A memória cristalizada nos museus, no museu aqui de Londrina, é a memória do vencedor, do pioneiro. E aí eu lembro de um artigo que eu li já há algum tempo atrás, do Robert Slanes, que foi na Revista Brasileira de História de 1988, em comemoração ao centenário da abolição, que ele tem um artigo que fala assim: o que Rui Barbosa não queimou será destruído agora, que é justamente a tentativa de apagar a memória da escravidão no Brasil, né? Queimar todos os documentos, que o Rui Barbosa criou uma lei para queimar todos os documentos referentes à escravidão. E aí minha pergunta para você é: como você enxerga essa ideia de memória e de esquecimento em relação aos museus? Porque, ao mesmo tempo que você fala que é um lugar também de memória, e é possível trazer memórias daqueles que não estão presentes, porque a ausência também é uma presença sentida, como é que você encontra esses espaços de visibilidade que são os museus, uma forma de inserir aqueles que foram excluídos? Obrigada pelas colocações. Agora, no mestrado que eu faço em Memória Social e Patrimônio Cultural, essas questões elas são bem latentes, né? Eu ainda trabalho com o Museu da Baronesa. Eu acho que é justamente isso que tu aponta, que o esquecimento ele é um sintoma, ele é um sinal dessa conjuntura, dessa forma de organização social que é muito baseada na colonialidade. E aqui em Pelotas, a gente tem uma relação, em geral, a população tem uma relação muito forte com o Museu da Baronesa. Ele não é o museu da cidade, mas eu diria que ele é o mais importante da cidade. É o museu que é mais reconhecido, é o museu que é mais visitado. E aqui ele desperta muitas emoções nas pessoas. Tem as pessoas que têm um ranço muito grande no museu, que não entram no museu, que são do movimento negro. Tem as pessoas da sociedade que não dão muita bola, e tem as pessoas que se sentem profundamente ofendidas com a narrativa do museu e que querem fazer algo diferente. A atual gestão está buscando fazer projetos para pôr em visibilidade os sujeitos espolhados da história que participaram na construção efetiva
das riquezas daquela família, né? Porque efetivamente quem atuou para que aquela família elitista tivesse todo o seu poder aquisitivo foram essas pessoas que tiveram esse trabalho compulsório. Então eu acho que esse é um dos processos, até porque efetivamente a gente faz isso através de vitrines, através de narrativas, porque todos os objetos eles foram destruídos, né? Essa memória foi apagada, é justamente isso que tu traz, né? Essa queima total dessas memórias, nessa formação de um mito nacional, né? De uma identidade nacional mítica. Então, é entender, eu acho, pelo ponto de vista que a memória implica esquecimento, é algo que sempre vai estar na nossa sociedade, né? Tanto do ponto de vista neurológico, das pesquisas neurológicas, o esquecimento ele é importante, quanto de um ponto de vista social ele é importante também. Então, é inevitável essas questões, mas é trazer esse ponto das ausências e contrapor essas narrativas dominantes, essas narrativas dos vencedores, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas seria mais ou menos isso. Respondeu sim, Natália. Muito obrigado pela contribuição, muito obrigado pelo trabalho. Eu espero que ele dê bons frutos para você aí, que consigamos ler mais coisas sobre essa temática que eu acho extremamente interessante e importante, né? Haja vista a sociedade atual, que a gente está com os movimentos negacionistas aí. É importante a gente mostrar, desnudar de fato a história, né? E como diz aquela frase tão corriqueira, mas o historiador tenta lembrar aquilo que as pessoas querem esquecer, né? E essa é a nossa função aqui, tá certo? Obrigado, então, Natália. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Se vocês não tiverem perguntas, eu vou fazer perguntas para a Alvanir também. É a chance de vocês aí, pessoal, perguntarem, tirarem dúvidas com ela. Aí, ô Max, eu vou fazer a pergunta para o Alvanir, depois, na sequência, você pode me tira da linha de frente aqui, e você faz as questões, porque eu tenho certeza que você vai falar sobre gamificação, que é um tema que ele adora, eu vou deixar ele fazer essas perguntas aí. Então, Alvanir, primeiro assim, é interessante como acaba conversando, né, a ideia da Natália com o Alvanir, porque apesar de trabalharem com museu virtual, o princípio é o mesmo, né? Mesmo que você coloque alguns exemplos que eu acho maravilhosos, museus do meme, inclusive eu e o Max, a gente fez um trabalho sobre a história dos memes, muito interessante, a importância que os memes têm, né, hoje para contar uma história, para criar determinadas verdades. E aí, essa ideia do museu físico com o museu virtual que você apresentou, e principalmente para o ensino de história, Alvanir, é extremamente importante por conta justamente da pandemia, que nós já havíamos dito em algum tempo atrás, antes nas outras falas, que essa pandemia nos colocou num xeque, né? Ou, de fato, nós traríamos a tecnologia para a sala de aula, ou nós não conseguiríamos fazer mais nada. Na instituição na qual a gente trabalha, eu e o professor Max, a gente teve uma felicidade aqui no Instituto Federal do Paraná, que justamente de ter um programa que todos os alunos que não tivessem acesso à tecnologia, foi feito prodígio, né? Eles tiveram acesso a computadores ou celulares e também um chip de internet para ter acesso. Demorou, né? O processo demorou, mas isso mostrou justamente a dificuldade que as pessoas têm ainda de ter acesso à tecnologia, é uma exclusão digital de fato clara para todo mundo, né? Em qualquer espaço aqui do Brasil. E aí minha pergunta para você, Alvanir, diante da questão dos museus virtuais que você coloca, quais são as principais características ou as principais diferenças que a gente pode colocar entre o museu digital e o museu presencial? Haja vista que o museu presencial, você tem aí o cheiro, né, o toque, né, o olhar, né, compartilhamento com outras pessoas, troca de experiência, enquanto o museu virtual tem uma outra experiência, tão boa quanto, mas diferente. Gostaria que você conseguisse pincelar, se for possível, as principais diferenças que você vê para o aprendizado no museu virtual para o museu presencial, físico, assim dizendo. Primeiramente, gostaria de agradecer pela pergunta. É um dos pontos que também eu busco trabalhar na minha dissertação. Uma das diferenciações que eu encontrei e que os educadores também do Paço do Frevo, eles informaram, já que a gente está debatendo com eles sobre o Abre Salas, no presencial,
o aluno ele vai ter um contato mais de curiosidade no quesito que eles estão vendo ao vivo, presencialmente. No virtual, eles, quando vão fazer a utilização, eles já entram de forma meio tímida, porque eles acham que não vão ser uma visitação tão completa quanto o recurso presencial. Porém, um dos pontos que os educadores apontaram é que, no virtual, eles têm autonomia para fazer a sua visitação. Caso eles cheguem numa aula do museu virtualmente, já que alguns possibilitam fotografias, vídeos e até registros dos objetos museológicos, e outros também possibilitam a visitação 3D. Então, presencialmente, quando o educador vai fazendo a visitação, os alunos eles vão sendo guiados. Se caso eles chegaram num ambiente que eles querem passar mais tempo e explorar mais, eles não podem, porque tem que continuar a atividade. E o virtual, um dos pontos que eles observaram, os alunos e o próprio docente, quando instiga essa visitação, eles desenvolvem essa percepção. Se chegou em uma parte do museu, em uma obra, seja imagem, seja vídeo, e eles queiram rever, fazer uma releitura, eles têm essa possibilidade. Então, é esses dois pontos que a gente inicialmente está buscando apontar. Tanto essa possibilidade positiva da autonomia, mas também a questão inicial da visitação. O olhar tímido, já que é virtual, mas depois eles se soltam também, aí vai variar de acordo com a turma. A semana passada eu estava até na entrevista com o educador do Pasto Frevo e ele falou, tem turmas que chegam fisicamente e já são aquilo, o maior barulho, aquela maior curiosidade. Já tem turmas que chegam presencialmente e são tímidos, ficam mais reclusos. Da mesma forma, eles encontraram no virtual. Turmas que terminou a visitação, eles não perguntam, não instigam, mas turmas que, desde o início, quando eles começam a mostrar a linha do tempo ali do museu, que eles têm os relógios, os principais marcos da história do frevo, eles já começam a perguntar, já começam a instigar. Então, a gente tem essas duas percepções, tanto os prós contra os contras, nas duas realidades. Espero que eu tenha respondido. Respondeu sim, Alvanir. Muito obrigado pela tua resposta. De fato, esses dois olhares sobre o mesmo elemento, né? Como o virtual ele traz também essa nova relação. Eu acho que isso é uma questão importantíssima, essa nova relação com a tecnologia, né? Espaço de aprendizado. Tem uma frase que, durante muito tempo, a gente falava sobre isso, que as escolas ficaram no século XIX, né? Enquanto o mundo fora já estava no século XXI. Demorou para que a tecnologia entrasse, de fato, para a sala de aula, que a gente entendesse que não tem mais como fugir da tecnologia, não tem mais como deixar... Né? O celular é um instrumento agora, desde que bem usado, né? Que é um instrumento pedagógico. A tecnologia hoje faz parte da nossa juventude, dessa geração X, Y, Z aí, e não tem mais como negar. Muito obrigado, então, Alvanir. Eu vou agora, então, me retirar para que o professor Max possa entrar aqui. Né? Se a Renata não chegou ainda, Max, já pode fazer pergunta para o Arthur, para a Clecimar e para a Marcela, para ir adiantando. Pode ser? Olá, pessoal, tudo bem? Estava aguardando... a Renata chegou. Perfeito. Eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou fazer as perguntas de uma vez, e aí eu vou colocando na ordem para vocês responderem, e eu insiro a Renata e eu saio também do estúdio, porque nós temos um limite de até 6 pessoas no máximo. Então eu faço as perguntas, deixo para vocês responderem, e eu vou acompanhando mesmo de fora do estúdio, está bem? Primeiramente, eu quero dar os parabéns a todas e a todos pelas apresentações, pela qualidade dos trabalhos. Vocês enriqueceram muito a nossa tarde aqui com as pesquisas em desenvolvimento, as pesquisas estão se iniciando. Isso é muito bom, porque a gente viu na primeira parte alguns trabalhos já concluídos, né, e que vão se refazer a partir disso, né, vão ser aprimorados, e agora a gente está vendo trabalhos que estão iniciando, e isso é muito bacana, a gente fica muito feliz.
e alguns já prontos, como foi o caso da Renata. Eu gostaria de eu vou começar pela ordem contrária, então. Como gosto muito de gamificação, como eu trabalho bastante com jogos de videogame na minha pesquisa, eu gostaria de saber, Arthur, se você já conhece o livro, é uma referência simples, mas se você já passou por ele, da Jane McConnell, não é? Gaming Can Better Than Word. Acho que é alguma coisa assim o título. A Better World, perdão, né? Se você já conhece a referência, é um livro que traz princípios da gamificação também de uma forma muito interessante. E eu gostaria mais de saber assim, o que você está pensando em incluir das mecânicas de jogos, o que você está pensando em incluir dessas mecânicas, mais especificamente nesse projeto. Eu queria saber assim, quais são as mecânicas que você está pensando, se você está elaborando já isso a partir de algum modelo, ou se você vai partir do nada, se você vai fazer toda essa etapa também, isso é bem interessante, gostaria de saber mais a respeito. Eu fiquei curioso, a professora Cleicimar citou, eu gostaria de saber um pouco mais esse projeto de educação patrimonial, Minha Maloca, Meu Patrimônio, se eu escutei direito, professora. Se eu escutei, então eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre esse projeto também, das especificidades dele. E agora, já para a Alvanir, eu gostaria de perguntar, não, calma aí, na ordem, né, contrária foi acho que vou começar pela Alvanir, perdão. Alvanir, eu gostaria de saber, Alvanir, um pouco mais sobre essa questão da produção, por exemplo, dos museus virtuais. Você falou, a gente cita esse contexto pandêmico e que ele foi, assim, em determinado momento, preponderante para a gente ter acesso a esses espaços virtuais. Eu utilizei muito nas minhas aulas remotas, eu utilizei bastante as visitas guiadas do Museu do Louvre. Então, eu consegui, por coincidência, os estudantes estavam naquele momento, eram os conteúdos previstos, né, de história antiga para alguns, histórias o Renascimento para outros, então eu consegui utilizar o acervo do Museu do Louvre, as visitas virtuais. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre essa produção de visitas virtuais, por exemplo, o espaço virtual, como ele se dá, né, como isso ocorre dentro das instituições de museu, se você tem já esse estudo, um pouco dessa pesquisa levantando sobre isso, ou seja, os agentes produtores, né? Se ainda isso é algo que é produzido de forma rudimentar, ou se isso já é pensado desde o processo de criação do espaço museológico mesmo. Se ele começa junto com o espaço do museu, ou está sendo só posteriormente. Porque, ao mesmo tempo, nós vemos o surgimento de novos museus, né? Então, se é algo que está já inserido na prática. Para a Renata, eu gostaria de perguntar, vou deixar para ela responder também, sobre a questão da literatura. Me indagou bastante aqui, me intrigou muito, sobre a seleção da literatura, porque ao mesmo tempo em que ela, sim, ela possui ela é educação patrimonial também, ela pode, né, servir a esse fim. Eu fiquei muito preocupado com a questão de qual literatura nós estamos falando e de como que ela pode ser recortada, como ela é selecionada. Porque você apresentou um livro aqui, eu achei interessante, entendo o sentido dele, mas eu fico lembrando muito eu achei interessante a imagem, né, de uma senhora, né, a avó, contando histórias, mas eu gostaria de saber assim, e os outros livros em que isso não está explícito? Né? Como é que a gente faz como a gente consegue fazer isso? Como é que a gente consegue trabalhar a educação patrimonial a partir da literatura, a partir de livros que talvez, para o leitor desavisado, ele traga
um repertório cultural que talvez seja ali de forma, eu poderia dizer, ingenuamente não compreendido, né? E por último, para a Natália, só encontrar aqui a anotação. Eu gostaria de que você, por favor, Natália, se pudesse, né? Como que a gente pode ver essas narrativas de estranhamento no museu quando ele não ocorre por meio de visitas guiadas, quando ele não tem? Como é que justamente a pessoa que acessa o museu, ela consegue ver isso, né? Como é que ela consegue ver essas narrativas? Como seria possível quando não ocorre a mediação? Isso é algo que eu fico muito realmente intrigado, porque a gente passando hoje pelos diversos trabalhos aqui, que foram apresentados ao longo dessa tarde, em algum momento a gente pensou na mediação. E quando eu vejo assim, eu vejo o museu, eu falo, tá, e se ele não tem a mediação? O que ocorre, né? Qual é esse processo para a construção de narrativa? Seriam essas as minhas perguntas, fiquem à vontade. Eu agradeço imensamente pelos trabalhos de vocês. E agora eu vou me remover e vou inserir a Renata aqui para ela poder responder também. Tá joia? Muito obrigado, pessoal. Bom, dando início à sessão de perguntas, eu gostaria de agradecer pela referência aí. Eu não conhecia, comecei a pesquisar sobre gamificação e aprendizado tangencial há pouco tempo, ainda estou no início do meu processo de construção do TCC, mas já anotei aqui, vou dar uma lida e fiquei muito interessado na sua pesquisa também, professor Max. A respeito de como a gamificação se encaixa dentro dessa proposta pedagógica, acho que, inicialmente, o ponto que eu mais gosto de destacar é a questão da coletividade. Dentro dessa atividade, a turma ela será dividida em alguns grupos, e os grupos eles terão que produzir em cima desse acervo. Então, eu vejo como um fator muito importante essa questão do coletivo, onde cada grupo, cada integrante de cada grupo vai ali se ajudar para construir algo junto. Também a gamificação entra na parte da avaliação. Nós estabelecemos alguns critérios para avaliação, como o rigor, o envolvimento com a proposta, de que forma essa pesquisa que eles irão construir pode estar associada ali ao Enem, e cada um desses critérios contabiliza alguns pontos. Então, teremos sim esse sistema de pontuação. E, por fim, a premiação. Isso será em segredo, mas todos os grupos ganharão um prêmio que a gente ainda está pensando no que será exatamente, talvez um chocolate, alguma coisa assim. E pela participação, eles já serão premiados. Eu acho que o mais importante aqui dentro do processo é justamente você tentar e participar. Então, pelo menos para mim, para a professora Marcela e para a professora Cleice, não faria muito sentido em premiar somente um grupo, mas todos que estão ali engajados. E é isso. A gamificação dentro dessa proposta, ela se encaixa dentro desses aspectos que eu falei. Ao longo dos nossos projetos dentro do grupo de pesquisa, a gente pretende mergulhar ainda mais profundo nessa temática e trabalhar a gamificação de inúmeras outras maneiras, até porque é isso que ela nos possibilita mesmo. Muito obrigado. Eu também queria complementar o Arthur na resposta à pergunta que foi endereçada ao nosso trabalho. Professor, eu acho que existem dois pontos importantes da gente fazer distinção aqui, né? Uma
em relação à pergunta que foi feita aos museus virtuais. Eu lembro que quando eu estava na educação básica, eu gostava muito de usar com os alunos aquele site do Era Virtual, eu não sei se vocês conhecem, que tem vários museus no Brasil inteiro que você pode fazer essa visita, né, explorar os pontos que te interessam explorar para aquela aula. E eu fui recorrer, na verdade, a um estudo da dissertação de mestrado, que eu trabalhei com uma pesquisa do professor Elcídio Pimenta Arruda, em que ele faz a distinção entre os chamados cybermuseus, segundo ele, existentes exclusivamente no meio virtual, e os museus digitais, que seriam uma versão do museu presencial. O Elcídio, ele trabalha nesse texto dele especificamente sobre o Museu da Pessoa. No caso, na ocasião da dissertação, eu trabalhei com o Museu da Pessoa para explorar a narrativa de professores em formação inicial. Então, eu usei o Museu da Pessoa como uma metodologia de trabalho, né? E então eu entrei um pouco nessa discussão. Mas no caso desse acervo, que está na base de dados, né, feito em parceria pelo Centro de Humanidades Digitais da Unicamp com o Laboratório de Ensino de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e que foi o meu pós-doc com a professora Carmen Gil, que eu trouxe aqui para o UFRR, nessa ocasião a gente não trabalhou com essa ideia de museus virtuais, mas sim de arquivos informais digitais. Eu vou deixar também aqui, para quem quiser estudar sobre isso, uma referência no chat do professor Tiago Lima Nicodemos, que é pesquisador da Unicamp, em que ele explora esse conceito dos arquivos informais digitais, né? Essa fala dele está no canal, né, no YouTube do História da Ditadura, e se chama História, Arquivos e Humanidades Digitais. Então, ele faz essa ligação entre a nossa área de conhecimento, as humanidades digitais, e essa noção de arquivos informais. Basicamente, a ideia dos arquivos informais a gente compor um acervo, né, e eu fiz isso muito intuitivamente no início da pandemia, de tudo que eu ia recebendo de notícias. Nós optamos por notícias, né, trabalhar com a imprensa online, do que estava acontecendo com a educação e com a cultura nesse contexto. Então, eu não tinha uma sistematização dada, né, como um arquivista que vai para um arquivo e que já tem toda uma base de trabalho ali. A gente começou a organizar isso muito informalmente e eu só fui salvando o link, jogando a notícia na minha máquina. E aí, depois, eu transformei isso num projeto de pós-doutorado, para aí me debruçar e tornar isso que eu arquivei algo público. E aí, como já foi tocado aqui, né, essas memórias são memórias de dor, né, são memórias de desmonte, mas também são memórias de resistência, em que nós precisamos deixar essa história documentada. Daqui a 5, 10, 15, 20 anos, 50 anos, o que aconteceu no Brasil na época da pandemia? Então, a gente acredita que esse arquivo digital ele é uma forma de valorização dessa memória para que a gente, né, e aí a função do historiador, que a gente não esqueça aquilo que aconteceu. Então, ele tem envolvido nele um projeto de dever de memória, né, para usar um conceito. Então, é isso que a gente quer aqui, transformar isso público. A gente não trabalhou na ocasião dessa pesquisa com a noção de museu virtual, mas sim de arquivo informal digital, baseado no conceito trabalhado pelo professor Tiago Nicodemos e junto com seus orientandos de doutorado, que tem, inclusive, uma publicação recente, que é História Digital no Brasil, em que essas memórias, esses projetos, esses vários projetos que foram feitos sobre a Covid-19 estão disponíveis e estão explorados em capítulos de livro dessa obra. Era isso. Bom, vou responder, né, a pergunta em relação ao projeto que o PIBID está desenvolvendo no colégio que eu trabalho. Eu trabalho no Colégio Estadual Militarizado, professora Conceição da Costa e Silva, e vamos desenvolver, estamos já no processo, né, de construção para o desenvolvimento do projeto Educação Patrimonial, Minha Maloca, Minha História. O objetivo central é justamente possibilitar, né, essa reflexão em relação ao que é patrimônio, desconstruir um pouco essa questão que patrimônio é algo distante, que patrimônio é algo que está lá, que passou, que não tem mais
significado no sentido de pertencimento para os alunos. Está bem no início, a gente pretende, né, ainda nesse semestre, levar adiante, a gente vai trabalhar por meio de oficinas. A primeira oficina é justamente coletar, né, essa percepção dos alunos em relação ao que eles entendem por patrimônio. A gente já iniciou esse processo e eu já consigo visualizar, foi o que eu coloquei no início da minha fala, que o que eles entendem por patrimônio é justamente o que está embutido, acho que na maior parte da sociedade, que é aquilo, as construções antigas, o monumento, enfim. E aí a gente vai trabalhar com esse processo de desconstrução disso, né, e fazer com que eles reflitam e percebam que patrimônio vai muito além disso, né. Basicamente, o nosso projeto é isso. E por quê, né? Minha maloca, minha história. Minha maloca, para desconstruir um pouquinho a questão do preconceito, porque quando você fala em maloca, e até coloquei os meninos, os pibidianos, para pesquisar no Google, né? O que era maloca, e assim, o que a gente encontrou de associações negativas dentro desse contexto de comunidades de mais ou menos assim, né, de gangster, ou então, enfim, sempre associado a adjetivos pejorativos. E a gente também procura desconstruir isso, porque maloca aqui para a gente é uma habitação, né, indígena, e aí trabalhar também essa questão do pertencimento, do reconhecimento do local em que estão inseridos, tá bom? Basicamente, o projeto vai ser lindo, tá lindo, o processo de construção é trabalhoso, mas a gente sabe que o resultado será perfeito, lindo, perfeito no sentido de que os alunos são protagonistas desse processo, juntamente com os professores em formação, né, que são os pibidianos, e a gente está ali para auxiliar, para agregar. E é isso, basicamente. Bem, acho que na ordem das perguntas, a minha foi a seguinte. Em relação à construção dos espaços físicos e virtual, eu vou falar sobre a realidade do Paço do Frevo, que é o que eu tenho contato atualmente. O museu em si, o físico, foi criado em 2014, foi uma parceria da Prefeitura do Recife, aqui em Pernambuco, juntamente com a Fundação Roberto Marinho. Também no ano de 2014, eles lançaram a vertente virtual em parceria com o Google, através da plataforma Google Artes e Cultura. Então, nessa perspectiva, eles pensaram na realidade física para as pessoas da cidade do Recife, do estado de Pernambuco e para turistas, mas eles também pensaram em registrar as curadorias e as coleções que eles expõem anualmente ou semestralmente para o público virtual. Já o Abre Salas, que foi uma metodologia desenvolvida a partir da plataforma Google Artes e Cultura, eles desenvolveram exclusivamente no período pandêmico, como a emergência do momento, como a emergência da situação. A atividade do Abre Salas que eles criaram não foi uma atividade da noite por dia. Eles fizeram etapas em parcerias também com o Museu da Arte Contemporânea aqui de Pernambuco, fizeram atividades, testagem para ver se ia dar certo. Inicialmente, eles faziam visitações gravadas dos acervos físicos. Depois, eles viram na própria virtualidade, na própria plataforma, uma forma de interligar o público que estava na plataforma síncrona, que eles utilizaram o Zoom, utilizando a plataforma virtual, mas ao mesmo tempo fazendo a visitação mediada deles. Algumas eles deram enfoque para curadorias que eles estavam realizando no momento, outras para a história do frevo, e assim eles foram alterando de acordo com o que o docente pedia na hora do agendamento da atividade. Mas a plataforma virtual e o museu físico, pelo menos na realidade do Paço do Frevo, eles desenvolveram no mesmo ano, que foi em 2014.
Já o Abre Salas foi em final de 2020 para início de 2021. Bom, eu agradeço pelas perguntas. E aí eu vou começar fazendo uma reflexão, porque eu não tenho uma resposta pronta para os questionamentos que foram trazidos. Mas pensar nessas narrativas de estranhamento quando ele não ocorre por meio de visitas guiadas, isso é um grande problema, né? Pelas questões que eu até falei na apresentação. A gente vai ter múltiplos olhares sobre o museu, vai ter múltiplas interpretações. E, por exemplo, posso dar o relato do que foi a experiência do projeto, quando foram colocadas as vitrines, né, e quando ele ocorreu dentro do espaço do museu. Muitas pessoas não entenderam, muitas pessoas reclamaram. Eu tenho contrato com pessoas que acharam que aquilo não foi suficiente, que só colocar um monte de narrativa nas paredes não foi o suficiente. De fato, não é uma reparação histórica, mas é um primeiro passo. A gente não tem esses objetos físicos mais, mas existe esse lado, existe essa concepção, existe também o lado de não ser guiado, das pessoas não entenderem, muitas vezes de não verem problema na narrativa que está ali, ou às vezes eles veem problema naquela narrativa, mas não sabem por quê. Aqui em Pelotas a gente tem muito uma tradição de, por não existir uma senzala da Baronesa, existe um espaço que a gente chama de gruta, que é uma grande pedra que fica do lado de fora e que se atribui que ali era onde os escravizados ficavam. Isso é uma cultura popular que foi passada oralmente, não tem nenhuma evidência histórica disso, mas por conta da arquitetura da gruta ter sido feita da forma como ela foi associada ao processo, a moradia dos escravizados, porque é um lugar frio, úmido, é um lugar hostil de se viver, então foi associado a esses sujeitos. Então, é pensar que eu acho que é um pouco impossível, né, a gente atingir essas narrativas de estranhamento, a gente atingir esse nível de compreensão plena e de problematização quando a gente não tem uma visita guiada, quando a gente não tem uma mediação, seja ela feita por um museólogo ou pelo próprio professor de história, né? Existe uma metodologia para a gente trabalhar com museus, né? O professor não pode simplesmente levar o aluno e soltar ele dentro do museu e achar que dali, sozinho, sem nenhuma problematização, sem nenhuma forma de guiar ele por aquele espaço, ele vai entender tudo que está ali e vai atingir um nível de interpretação e de problematização que se espera. Então, a mediação tem que acontecer sempre, e quando ela não acontece, isso dificulta, de certa forma, o nosso trabalho. Não sei se eu respondi, mas seria mais ou menos isso. Bem, tô com um problema na minha internet que ela tá indo e voltando, tô oscilando muito, então espero conseguir responder a pergunta antes que ela caia mais uma vez. O professor perguntou sobre a questão dos livros. O intuito é trabalhar com uma sequência de livros já pré-programada, porque tem um livrinho feito pelo IFAM, que ele já traz algumas perspectivas da literatura como fonte para trabalhar o patrimônio cultural. Eu ainda não fiz, né, mas o intuito é preparar uma sequência didática, e a partir dessa sequência didática o professor já fica um pouco mais livre para poder escolher dentre os livros pré-selecionados para poder trabalhar dentro da faixa etária o livro que mais atende e direciona a temática que ele pretende desses livros, né, dessa leitura, já também com algumas atividades que ele possa desenvolver dentro da turma ou de forma de oficina. Então, é basicamente isso. Eu acho que a gente tem que sair para eles entrarem, né?
Gente, eu vou. A Renata acertou, é isso mesmo que eu vou ter que fazer. Então, adicionei também agora o professor Reinaldo. Eu peço desculpas, Natália e Renata, eu até retirei vocês do estúdio para eu poder inserir o professor Reinaldo e eu aqui, viu? Foi aleatória a decisão, foi por causa da necessidade mesmo da gente ter. Eu agradeço imensamente as respostas de vocês, de todos vocês, das comunicações, dos trabalhos. Obrigado pelos esclarecimentos, pelos conteúdos. Parabéns mais uma vez pelas pesquisas, pelos trabalhos em andamento. Tenho certeza que vão gerar ótimos frutos, e assim como os trabalhos feitos também. Muito obrado. Professor, posso só falar um segundo? Queria fazer uma... Pode, eu vou passar. Eu passo, só vou fazer aqui só uma última, beleza, tá mas bom. eu posso sim, pode deixar, fique tranquilo. Tranquilo, obrigada. Não, só para falar que a gente viu, né, as referências a gente passou, o que foi apresentado. A professora Marcela citou o professor Tiago Lima Nicodemo, a gente colocou a referência dele aqui no YouTube, está ali. A referência que eu citei da Jane McGonigal para o Arthur está aqui também. Reality is broken. Why games make us better and how they can change the world. Está aqui também. Tem a versão em português traduzida, então aí vocês podem encontrar. Os sites e os e-mails também foram inseridos, então o público vai encontrar as informações ali. Está bem? Eu agradeço. Então, vou fazer o seguinte, eu vou passar para a professora Marcela, fique à vontade. Aí depois, o professor Reinaldo e eu, a gente faz o fechamento, está bem? Obrigado. Bem rapidinho, na verdade, para divulgar esse livro recentemente publicado aqui como o primeiro livro relacionado às produções na área do ensino, né, o ensino de história aqui no estado de Roraima. Ele foi organizado pela professora Érica do Vale, pela professora Rutemara Florencio, e contém capítulos de livros, todos de professores da educação básica, que estão, de alguma forma, fazendo a diferença aqui no estado, né? Então, é para divulgar mesmo. O livro está disponível, ele foi publicado pela editora CRV e se chama Um Novo Olhar para o Ensino de História. Enfim, então é só um marketing, né, que faz parte, a gente precisa colocar o que é bom, a gente precisa colocar para frente. Conta também com um capítulo de livro da professora Cleicimar, juntamente com a professora Stephanie Araújo, que é nossa parceira do Programa de Iniciação à Docência, o PIBID aqui da UFRR. E agradecer mais uma vez a todos e desejar um bom evento, desejar repouso também, né, que a jornada aí para vocês também está bem puxada, mas com certeza tem valido a pena essa troca toda, né, entre diferentes cidades e estados aqui representados. Sim, obrigado, professora Marcela. Se quiser, depois coloque o link que a gente coloca também no chat ali para as pessoas poderem encontrarem o livro, a referência e poderem adquiri-lo. Tá? Será um prazer para a gente. Pode deixar ali. Eu vou remover vocês do estúdio, então, viu? Eu vou pedir licença. Peço desculpas novamente aos que foram, a Natália e a Alvanir, que foram retiradas. Eu agradeço a compreensão. E me despeço temporariamente de vocês aqui e peço que acompanhem os demais trabalhos nos próximos dias, se for possível. Estão convidados todos a nos acompanharem nos próximos dias. Teremos amanhã ainda a programação de amanhã. Amanhã será no período noturno. E depois, na próxima semana, dias 3 e 4, será como nós estamos fazendo esta semana, o período vespertino e o período noturno, respectivamente. Bem? Obrigado. Eu vou só remover aqui, professora Marcela. E aí eu vou chamar. Professor Reinaldo, fique à vontade, por favor. Faça. Agora, depois dessa tarde proveitosa, agradecer muito a participação de todos que estavam nos assistindo aqui, agradecer muito a participação de todos que colaboraram com seus trabalhos. Eu acho que foi o primeiro dia nosso aqui dessa mesa maravilhoso, foi muito salutar